Olá, meus alunos, tudo bem? Demorou, mas chegou o último estudo da primeira fase da série Como Ir para o Céu. Eu estou de férias do meu trabalho, né? Achei que agora em janeiro eu ia conseguir terminar a primeira fase e adiantar bastante a segunda, mas é daqui a dia 17. Estou gravando agora o último estudo para vocês, que fala sobre o batismo. Acredito que para alguns aí deve ser um momento esperado, né? Concluir a primeira fase, sair desse estudo já em condições de passar pelo batismo. Né? Eu não sei dos que estão assistindo quantos já têm uma igreja que pretende se batizar, quantos ainda estão procurando, mas independente disso, é importante você saber o significado desse rito, por que você deve passar por ele, da importância de, desse momento, de tudo que você está estudando até agora. Esse estudo começou de forma despretensiosa, né? O alvo eram apenas 2 pessoas, meu enteado e sua esposa, mas eu tenho visto aí acompanhando, né, o desempenho dos vídeos, que tem tido mais visualizações do que eu esperava. Inclusive, a segunda fase não vai começar de imediato, logo na semana que vem, que eu vou rever alguns vídeos, regravar, alguns que eu vi que estão na qualidade não muito agradável, para que apareçam mais interessados, né, em estudar a Bíblia, eles possam se deparar com material de uma qualidade um pouco melhor. O vídeo não está numa qualidade tão interessante, também não tem muitos efeitos, até porque não me preparei para fazer algo grande, algo que tivesse um alcance maior do que essas 2 pessoas. A segunda fase, provavelmente, não teremos vídeos de grande qualidade gráfica, né, de grandes efeitos, mas vai ter uma preparação bastante cuidadosa no que tange aos estudos, no que tange a mensagem, para aqueles que fizeram a primeira fase e quiserem acompanhar a segunda também, possam ter uma experiência interessante. Então, para a gente não perder muito tempo, nós irmos direto ao assunto. Vamos para a Bíblia falar sobre o batismo. Vou começar falando sobre o batismo antes do batismo, melhor dizendo, né? Vou falar um pouquinho sobre o santuário, sobre o símbolo, né, que era predecessor ao batismo. Vou comparar o batismo de João Batista com o batismo de Jesus. Depois vou falar sobre algumas exigências que o candidato ao batismo deve cumprir antes de se apresentar para tal rito. Então vamos juntos, né, abrir a nossa Bíblia em Mateus 3, que fala sobre esse batismo de João e batismo de Jesus. Mas antes de ler com vocês Mateus 3, eu vou citar o rito que era predecessor do batismo, né, que esse rito era o rito de purificação do sacerdote. Ele está lá em Êxodo 30, do versículo 17 até o 21. Eu não vou ler isso com vocês, porque mais para frente, quando formos estudar o santuário, que é bem mais para frente, né, depois da segunda temporada, depois da segunda fase, que é aí que nós vamos ver o santuário, né, profecias de Daniel, profecias em Apocalipse. Ainda não sei qual ordem ainda eu vou colocar para vocês, mas é bem mais para frente. Né? O meu foco após esse estudo vai ser a preparação da segunda fase, né? Que vai começar com santificação, os elementos que compõem a santificação, a Santa Ceia. Então tem bastante coisa ainda para ser visto antes da gente ter esses estudos mais completos. Mas eu vou citar, né, alguma coisa do santuário, devo citar alguma profecia, à medida que for pertinente para vocês. Mas o estudo completo é mais para as fases avançadas, né, onde eu pressuponho que vocês já terão lido uma grande parte da Bíblia, se não ela toda, já vão ter mais experiência, mais vivência com o Evangelho, e vão estar mais aptos a compreender essa questão. Então, nesse momento, eu só vou falar da bacia de bronze, que era um dos utensílios do santuário. Então, nessa bacia de bronze, né, continha água, e os sacerdotes que iam oficiar no tabernáculo, né, posteriormente no templo, eles tinham que lavar seus pés e suas mãos, né, um ritual de purificação. Então, esse ritual de purificação, mais tarde, né, ele veio a ser substituído pelo batismo. Então, há uma profecia, né, aliás, há uma profecia, dentro dessa profecia tem outras profecias.
né, no livro de Daniel, que tem a profecia de 2.300 tardes de manhãs, né, onde começa a marcar o tempo do fim. Então, dentro dessa profecia, há uma profecia de 70 semanas, né, em que o povo deveria se preparar. As 70 semanas isso é convertido em anos, né, são 490 anos, se não me engano. Então, durante essas 70 semanas, dentro dessa profecia, é quando o povo ele deve se preparar, isso falando especificamente do povo de Israel, ele deve se preparar para poder receber o Messias. Então, no final dessa profecia, então Jesus ele começa seu ministério. E o início do ministério de Jesus ele é marcado justamente pelo seu batismo. E é isso que nós vamos ver agora em Mateus capítulo 3, no versículo 11, onde João Batista fala do rito que ele realizava, né, do batismo dele, e do que Jesus haveria de fazer em seu ministério. Então, leamos juntos Mateus capítulo 3, versículo 11. Está escrito assim: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então está aqui explícita a diferença entre o batismo dessas duas personalidades. Então, por que tem esses dois batismos? Na verdade, assim, o batismo sempre foi um só, da imersão nas águas. E o significado, né, nós já vimos o primeiro, que é a purificação. Então, você é um ser pecador, você deseja agora caminhar, trilhar os caminhos da santificação, então você quer mudar. Então, você renuncia ao seu antigo eu e agora quer viver uma vida nova, né, uma vida diferente, segundo a vontade de Deus. Então, no rito do batismo, você está ali sendo purificado dos seus pecados, né? Representa, melhor dizendo, a purificação dos seus pecados, para que você possa trilhar uma vida nova. Eu disse que representa e não é, porque o seu pecado era purificado através do sacrifício de Jesus. Então, nós já vimos isso em lições anteriores. Então, quando você aceita, recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, você crê que o sacrifício dele na cruz, ele é redentor. Ele serve para te redimir, te purificar dos seus pecados. Então, cada vez que você ora a Deus pedindo perdão pelos seus pecados, em nome de Jesus, então, seu pecado ele é perdoado. Você é, assim, purificado. Então, o batismo ele é um rito que representa toda essa questão. No final do estudo, você vai entender perfeitamente o significado do batismo. Então, só estou adiantando aqui algo que nós vamos falar muito em breve. Então, retomando, então você se batiza, né, você faz esse rito para poder representar essa purificação. Então, o batismo era um só, sempre foi um só, era representado através do rito da bacia de bronze, né, onde os sacerdotes lavavam os pés e as mãos para poder fazer o sacrifício lá, né, poder fazer tudo que tinha que fazer dentro do tabernáculo. Posteriormente veio a ser um templo. Então, se ele não se purificasse, ele não era digno de entrar para oficiar, né, para fazer seu serviço de sacerdote, ele morria. Então, isso é o mesmo para a gente precisa de passar pelo batismo para poder entrar na presença de Deus, para poder ir ao céu. Então, o segundo momento do rito do batismo veio com João Batista. Então, não havia ainda Jesus iniciado seu ministério. A função de João Batista era ser o profeta que iria preparar o povo para receber Jesus. Ele foi o último profeta antes de Jesus. Então, ele devia reunir as pessoas, pregar o arrependimento, as pessoas deveriam largar sua vida pecaminosa, né, e abrir seu coração para receber Jesus. Então, a pregação dele falava muito sobre isso, sobre arrependimento, sobre deixar os pecados, né, e a pessoa, ela confessava publicamente, né, que deveria abrir mão dos seus pecados para viver uma vida diferente, né, à espera do Messias, à espera de Jesus, através do rito do batismo. Então, o rito do batismo era uma confissão pública do arrependimento daquelas pessoas e da intenção dela de viver uma nova vida.
Então, depois vem Jesus. Então, Jesus ele não anula o que aconteceu. Na verdade, ele confirma os batismos anteriores. Ele mesmo se coloca como exemplo, né, se batizando ali, para começar o seu ministério, sendo batizado por João Batista. E os símbolos dos batismos anteriores, eles permanecem. Purificação, né, através da bacia de bronze, arrependimento com João Batista, e agora tem um acréscimo que João coloca, batizando com o Espírito Santo e com fogo. A questão do Espírito Santo, ela vem, né, logo após a ascensão de Jesus aos céus. Então, quando Jesus vai aos céus, aí sim o Espírito Santo é enviado. Então, durante todo o ministério de Jesus, ninguém recebeu o Espírito Santo, porque Jesus estava aqui. O Espírito Santo ele só poderia começar a oficiar, né, trabalhar oficialmente na Terra, após a subida de Jesus. Antes disso, né, ele não atuava da forma com que ele atua hoje. E o que seria a questão do batismo com fogo? Só reafirma a questão que eu já havia falado da purificação. O fogo, né, o símbolo do fogo, ele aparece em pelo menos 2 vezes na Bíblia, como juízo, o fogo consumidor, né, é o fogo eterno, como nós já vimos em lições anteriores, em estudos anteriores, e também aqui agora nessa situação de purificação. Se você for ler, agora não sei se é a primeira ou a segunda epístola de Pedro, ele também fala sobre essa questão, né, de passar pela provação, né, sua fé ser provada pelo fogo. Então, tem essa ideia de purificação, de refino, é outro símbolo do fogo, que também é aplicado nessa questão do batismo. Então, quando diz que Jesus batiza com Espírito Santo com fogo, é isso, você recebe o Espírito Santo, ele passa a atuar na sua vida, no seu corpo, como nós já vimos, é templo do Espírito Santo, e você aceita ser cheio do Espírito Santo para ser capacitado para fazer a obra de Deus e também receber dele a influência. Que influência é essa? Aquela influência que diz que você está cometendo erro, né, está presta a pecar ou está pecando, né, a influência que ele te passa para você se arrepender, de você pedir perdão, porque a nossa vida, embora nós buscamos a santificação, buscamos uma vida em santidade, nós somos falhos e podemos cometer erros ao longo dessa jornada cristã. Então, nesse momento que nós estamos cometendo erros, estamos prestes a cometer erro, o Espírito Santo ele tende a nos alertar para que nós contornemos o erro, né? Não venhamos a ser uma pessoa pecadora, né? Viver na prática do pecado. Então, através desse rito, nós estamos aceitando. Vamos falar na ordem, né? Nós estamos nos colocando diante de Deus para ser purificado pelos nossos pecados. Nós estamos confessando os nossos pecados, não arrependemos dele, e nós estamos aceitando, né, a influência do Espírito Santo em nossas vidas, permitindo que ele derrame sobre nós os dons para poder fazer a obra dele aqui na Terra. A obra essa que nós vamos ver na próxima fase, né? Os dons do Espírito Santo e a obra que nós devemos fazer. Mas, por enquanto, basta saber essas características de agora, que eu estou passando agora, que elas são mais que suficientes para que vocês sejam batizados. Então, vamos ver essa característica de forma mais detalhada na Bíblia, né? Porque o candidato a batismo, para estar apto ao batismo, ele tem que ter conhecimento de algumas áreas, não só do rito do batismo em si, mas de algumas características peculiares que o batismo também representa. Então, uma delas é o do Espírito Santo, que eu já falei aqui para vocês, né? Eu já mostrei aqui nesse versículo de Mateus 3:11. E eu gostaria de reforçar essa questão em Atos, capítulo 19. Então, vamos avançar um pouco, né? Temos Mateus, vamos lá para Marcos, Lucas, João, e depois do Evangelho de João vem o livro de Atos dos Apóstolos, e vamos ler aqui o capítulo 19, dos versículos 1 até o 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 1 até o 6. Então vamos ler junto. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Perguntou, esses discípulos são discípulos de João Batista.
perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falava em línguas como profetizaram. Então, o conhecimento, né, do arrependimento, do ministério de Jesus, ele é tão necessário como o conhecimento acerca do ministério do Espírito Santo. Então, por isso que eu ministrei há pouco tempo, há 2 lições, né, atrás, se não me engano, há 2 lições, né, atrás não preciso, senão fica redundante. Então, eu ministrei há 2 lições a questão da Trindade por conta disso, né? Embora seja um estudo complexo, também na minha opinião, era necessário falar sobre a Trindade, né? Saber as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque se você não conhecer o Espírito Santo e seu ministério, você não é apto a se batizar. Porque o batismo de Jesus ele está intimamente ligado ao ministério do Espírito Santo. Lembra que eu falei que os 3 são de igual importância no plano de salvação, que o ministério de um é estritamente necessário para o ministério do outro? Então, os 3 estão interligados. Embora eu tenha usado no estudo da Trindade, né, uma parábola, né, uma figura que no meio secular dá uma ideia de hierarquia vertical, mas na verdade, repito o que eu já falei no estudo, que aí foi só para dar uma ideia de como funciona o trabalho dos 3, mas na verdade, em termos de hierarquia, dentro do plano de salvação, é uma hierarquia linear. Eles têm igual importância e o trabalho de cada um deles complementar para que nós possamos aí estar aptos, né, a ser salvos. Então, o plano de salvação ele só funciona tendo os 3, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhando junto. Então, cada trabalho complementa um ao outro. Nós temos que entender esse trabalho e aceitar o plano de salvação e agir de acordo com a lei de Deus para que possamos estar entre os salvos. Então, enfim, creu na palavra, se arrependeu, então creu no Espírito Santo, no ministério dele, você aceita receber o Espírito Santo. Então, esses são 2 dos critérios, eu diria, obrigatórios para você passar pelo batismo. A questão da pessoa de Jesus. Ó, tá vendo como é que a Trindade foi importante? Então, o que você tem que saber do ministério de Jesus para poder se batizar? Então, já estamos no livro de Atos, vamos voltar a alguns capítulos, até o 8. Atos capítulo 8, versículos do 29 até o 38. Isso mesmo? 29 a 38, exato. Atos capítulo 8, versículos 29 até o 38. Diz assim: então disse o Espírito a Filipe: aproxima desse carro e acompanha. Então, só para explicar que o Espírito falou com o Filipe. Antes de Jesus ir para o céu, ele conversou com os discípulos e disse que eles deveriam ficar em oração até que o Espírito Santo viesse do céu para poder enchê-los de seu poder. Então, Filipe estava junto com os demais apóstolos orando. Então, já no início do livro de Atos dos Apóstolos, tem um episódio chamado de Pentecostes, né, que era uma das festas judaicas, e dentro daquele evento, o Espírito Santo ele se manifestou, né, ele veio à Terra e se manifestou entre os apóstolos, distribuindo entre eles seus dons. Então, Filipe, já sendo uma pessoa cheia do Espírito Santo, cumpriu a ordem que está lá em Marcos, capítulo 16, e dizia que ele devia sair, né, todos os apóstolos, todos os discípulos deviam ir pelo mundo e pregar o evangelho. Então, Filipe estava cumprindo essa ordenança e ouvindo a voz do Espírito Santo, recebendo a influência do Espírito Santo, ele devia se dirigir a esse lugar que nós vamos ler agora. Então, seguindo, versículo 30.
Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías. Então, Filipe se aproximou daquele carro e uma pessoa que estava naquele carro estava lendo o livro do profeta Isaías. E perguntou: compreendes o que vem lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: fora levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro mudo perante seu tosqueador. Assim, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminho fora, chegando a certo lugar onde estava a água, disse o eunuco: eis aqui a água. Quem pede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Então, compreender o ministério do Espírito Santo, o ministério de Jesus, seu sacrifício e seu efeito são essenciais para você passar pelo batismo. Por que compreender essa questão do ministério de Jesus é importante para o batismo? Porque está associado com o que o batismo de fato significa. O rito do batismo ele expressa muitas coisas para a gente. Falar sobre o batismo, mostrar o batismo, é uma forma sucinta de você explicar o propósito do ministério de Jesus, o propósito, a ideia do plano de salvação. Vamos agora avançar para o livro seguinte. Estamos em Atos, vamos avançar até o livro de Romanos, a Epístola de Paulo aos Romanos, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Romanos, capítulo 6, dos versículos 3 ao 6. Romanos, capítulo 6, versículos de 3 até o 6. Diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Está tudo aqui no batismo. Relembre aí novamente tudo que eu falei até esse momento. Então começou lá no Velho Testamento, no tabernáculo, com a bacia de bronze, que significa purificação. Como Jesus começou seu ministério? Como foi o sinal do início do ministério de Jesus? Foi justamente o batismo. Lembra que eu falei do final da profecia de Daniel, das 70 semanas? Ela termina, o marco do final da profecia das 70 semanas é justamente o batismo de Jesus, que é o início do ministério dele. Uma profecia termina com o início de outra. Mas aí, essa questão de profecia a gente vai ver mais para frente. O fato era a purificação, depois veio o arrependimento. Então, uma coisa associa com a outra. Então, você se arrependeu do seu pecado, você ora a Deus e você é purificado. Então, isso está sendo mostrado aqui pelo batismo. Então, a partir do momento que você tem essa consciência, do seu pecado, se arrepende, então você está novo, você está pronto para caminhar em novidade de vida. Então, isso que Jesus mostrou. Ele era uma pessoa, entre aspas, comum, seu ministério não estava iniciado. Então, a partir do batismo, da sua purificação ali nas águas, ele passa a iniciar seu ministério. Então, a partir do batismo, você começa oficialmente a sua vida cristã, começa oficialmente o seu processo de santificação.
Então, através do batismo, você está mostrando também que você crê no ministério de Jesus, na sua morte e ressurreição. Como é o batismo bíblico? Você deve ser mergulhado na água e depois você é erguido novamente. Então, o que isso significa? Que você, quando você mergulhado na água, você crê que Jesus morreu pelos seus pecados. Que se isso não acontecesse, se Jesus não se desse em sacrifício vivo, puro, por você, você não teria oportunidade de se salvar. Então, ele se sacrificou puro e depois ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, você está dizendo que você crê nisso e que você crê também que, embora você morra, venha a morrer um dia, você também será ressuscitado, assim como Jesus fez. Então, o rito do batismo e o que ele significa, ele expressa todo o plano de salvação. Então, quando você diz que crê no batismo e aceita passar pelo batismo, você diz que crê em Jesus e que quer também passar pelo que ele passou. Exceto, é claro, aquela morte redentória, porque você não tem esse poder de redimir os outros. Mas você está dizendo que você aceita, se necessário, morrer pelo que você crê, morrer pela sua fé. Então, o símbolo do batismo é algo muito sério, né? Então, é o rito que você professa publicamente a sua fé e o tipo de vida que você quer levar. E é muito sério isso, essa questão da profissão de fé. Eu vou até ler com vocês 2 versículos que mostram a importância de você confessar a sua fé para os outros, que é Marcos 16 e Marcos 8, né, que fala sobre a importância do batismo e a importância de você confessar Jesus publicamente. Mas antes, eu vou falar sobre alguns casos aqui de batismo que ocorrem em algumas instituições religiosas que não condiz com o ensino bíblico. Uma delas é o batismo de crianças, de bebês especificamente. Então, tem instituições religiosas que batizam a criança ainda bebê, sob a alegação de que se a criança não for batizada, a pessoa, né, que não for batizada morre pagão. Então, no que tange a criança, né, o bebê, ele não pode ser batizado porque ele não tem condições de se arrepender, não tem nem pecado, né, porque ele ainda não gosta de todas as suas faculdades mentais, não faz a diferença entre o certo e o errado, para escolher entre o pecado entre o pecar e o não pecar. Não tem essa questão, não tem maturidade o suficiente para poder entender o plano de salvação, a fim de confessar Jesus como seu Salvador, tão pouco compreendeu o ministério do Espírito Santo para se colocar à disposição dele, à disposição da sua influência. Então, a criança, ela não tem essa faculdade toda para poder tomar essa decisão. E aí, eu comecei falando de bebês, então vamos falar de crianças maiores. Então, eu particularmente não sou adepto, né, não sou favorável ao batismo de crianças por conta disso. Porque elas não têm esse discernimento, esse entendimento todo. Agora, claro que para todas as regras têm exceções. Né? Então, a criança que nasceu numa família que doutrinou essa criança desde cedo, né, ensinou o plano de salvação, o ministério de Jesus, acerca do Espírito Santo. Enfim, todo esse conhecimento que eu passei para vocês ao longo desses 12 estudos, então tem criança que tem esse conhecimento e talvez possa optar, né, escolher conscientemente o batismo. Aqui em casa tem esse exemplo, né, eu sou muito suspeito para falar, porque o meu filho não queria deixá-lo se batizar. Eu comecei a dar estudo bíblico para ele quando ele tinha de 4 para 5 anos, no período da pandemia, e segui dando estudo para ele, levando ele para a Bíblia, né, sempre. E quando ele fez 10 anos, ele me pediu mais de uma vez para passar pelo batismo. Então eu pedi que até outras pessoas entrevistassem ele, perguntassem sobre doutrinas bíblicas, sobre a questão do batismo também. Ele respondeu a essas pessoas, então eu entrevistei outras vezes e entendi que ele estava apto a passar pelo batismo. Mas agora, não é porque o meu filho se batizou com 10 anos de idade que eu vou aqui levantar essa bandeira agora que todas as crianças nessa idade devam se batizar. Até o meu filho mais velho, por exemplo, ele não se decidiu pelo batismo ainda. Ele já tem 11, esse ano já faz 12,
em maio. Então, enfim, ele não se decidiu. Eu também apoio a decisão dele de não se batizar, assim como eu apoio o outro que decidiu pelo batismo. Eu estou avaliando diariamente ambas as minhas crias para autorizar ou não, incentivar ou não eles irem ao batismo. Até o momento, eu acredito que acertei com o mais novo em permitir, como tenho acertado com o mais velho, acredito, em apoiar a decisão dele de não se batizar agora. Mas, enfim, eu já passei aqui os critérios que são necessários para um candidato a batismo. Então, se você tem uma criança na sua casa, nessa faixa etária, você deve avaliar se ela tem ou não esse conhecimento para passar pelo batismo. Então, outro caso que aparece na Bíblia também, que há uma denominação que defende, que é o batismo pelos mortos. Então, uma pessoa que é viva, ela se batiza, né, e a pessoa que faleceu, então, a alma, o espírito dessa pessoa que faleceu, ela vê esse vivo, né, esse parente vivo dela passando pelo batismo, e ela toma essa decisão de aceitar ou não o rito que está sendo feito por esse vivo. Bom, só do fato de nós falarmos em espírito, em alma, vendo aqui os vivos fazendo algo aqui na Terra, isso aí já vai contra o ensino bíblico. Nós já fizemos um estudo sobre o estado dos mortos, então já vimos que isso não existe, então cai por terra. Mas eu vou ler, mesmo assim, com vocês, a passagem bíblica em que essa denominação se baseia para poder batizar os mortos. Eles afirmam que essa passagem dá base para o batismo dos mortos, e eu vou mostrar para vocês, através dessa passagem especificamente, que não dá nenhuma base para o batismo dos mortos. Então, estamos aqui no livro de Romanos. Vamos avançar para o próximo livro, que é 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 29, que é o que essa denominação utiliza para poder fomentar a doutrina do batismo pelos mortos. Assim está escrito: doutra maneira, que farão os que batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Havia essa prática de batizar em favor dos mortos. Mas esse versículo aqui, Paulo justamente está questionando a eficácia desse batismo. Paulo está dizendo aqui, está colocando aqui que esse batismo não tem nenhum valor. E se você for ler os demais versículos, até o 34 especificamente, você vai ver que cada um desses versículos, na verdade, juntando no texto, do 29 até o 34, está colocando aqui justamente que o batismo em favor dos mortos, o batismo pela memória dos mortos, ele não tem valor nenhum. Na verdade, aí, lendo aqui o capítulo 15, a partir do versículo 1 até o 29, você vai ver que Paulo está defendendo justamente o modelo de batismo que eu estou mostrando para vocês, que como um símbolo do plano de salvação, em que você reconhece a morte e a ressurreição de Cristo. E que esse batismo que eu estou ensinando para vocês, ele tem valor justamente porque você está esperando que o Cristo, que ressuscitou e agora está no céu, que ele volte para buscar a sua igreja. E aqueles que estão vivos, eles vão ser transformados em subvivos, e os que estão mortos, eles serão ressuscitados, transformados, para subir junto com Jesus. Então, o Paulo defende justamente isso. O batismo de Jesus é interessante, ele é o correto, ele é o que devemos acreditar, porque nele, no símbolo dele, reside ali o plano de salvação que nós tanto aguardamos, que é a volta de Jesus para buscar a sua igreja. E quanto o batismo pelos mortos, que era praticado aqui, que ele está condenando aqui, ele não tem eficácia alguma, porque se você está batizando em nome de um morto ou para o morto, isso nada tem, porque o morto não vai voltar de onde está. Só Jesus venceu a morte. Nenhum de nós vencemos a morte ainda. Nós venceremos pelo poder de Jesus quando ele voltar para buscar a sua igreja. Então, por qualquer perspectiva, o batismo pelos mortos ele tem que ser repudiado, porque não tem como, através da Bíblia, você fomentar o batismo pelos mortos como determinada, quer dizer, uma determinada denominação defende assim. Então, não vou falar nome de igreja nenhuma aqui, justamente para evitar dores de cabeça futuras. Hoje meu canal não tem nenhum sucesso, mas vai que
o número de interessados aumente, então eu ganho alguma prospecção, eu vou ter que ficar cedendo direito de resposta para outras instituições para falar coisas que, no meu entendimento, né, pelo que eu estou passando para vocês aqui, não tem nada a ver com a Bíblia. Então, como vocês podem bem ver, desde o primeiro estudo, tudo que eu falo baseado na Bíblia. Quando eu não leio para vocês, deixo a passagem, né, deixo o capítulo do versículo para que vocês possam conferir aí na Bíblia de vocês. Então, eu só quero falar de Bíblia. Eu não estou defendendo igreja, não estou defendendo pastor, nem qualquer outro tipo de liderança religiosa. Estou defendendo apenas a doutrina bíblica por si só. Então, eu havia dito, né, anteriormente, sobre um versículo que fala sobre a importância do batismo e a importância da sua confissão pública. Então, vamos voltar agora para o Evangelho de Marcos. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, então você pode voltar às páginas, ou você pode abrir lá no início do Novo Testamento. Aí tem Mateus. De Mateus você avança para Marcos. Nós vamos ler duas passagens de Marcos, uma no capítulo 16 e a outra no capítulo 8. Marcos, capítulo 16, eu vou ler para vocês a importância do batismo. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, se você quer ir para o céu, você precisa crer no Evangelho e passar pelo batismo. Agora, interessante aqui só diz que quem não crer é que vai ser condenado. Então, por que não diz aqui quem não for batizado vai ser condenado? Porque a questão também nem todos que querem ser batizados, não todos que creem, poderão ser batizados por diversos motivos. Vamos supor que alguém aqui que está acompanhando o estudo, começou a acompanhar o estudo, creu, teve em si o desejo de ser batizado, porém não teve tempo, de repente possa vir a falecer antes do batismo. Então essa pessoa não será condenada porque ela creu e teve o desejo de ser batizada. Lá no início do estudo eu falei para passar pelo batismo, que o objetivo do estudo, dessa sequência de estudo, era preparar a pessoa para o batismo. Então quem viu aquela mensagem no início e creu naquilo que eu falei, através dos versículos que eu apresentei no estudo, então aquela pessoa creu e entendeu que só poderia se batizar no final dessa sequência. Então, se por alguma razão ela não pôde se batizar, às vezes é uma pessoa que é menor, então os pais não autorizaram o batismo, não vieram autorizar. Então, enfim, se essa pessoa não se quis se batizar, mas por força maior não pôde se batizar, isso não será empecilho para a salvação. Agora, se você viu isso tudo, creu, mas acha que não é o momento de se batizar, acha que está novo demais, que tem coisas para ser realizadas antes do batismo, então você teve a oportunidade, por opção, não se batizou. Aí, nesse caso, a falta do batismo é um empecilho para você adentrar o reino do céu. Então, compreende? Se o não batizar for algo compulsório, for algo por força maior, então você não perde sua salvação. Agora, se o não batizar for algo por opção, aí você perde sua salvação. Então, se alguns aqui também que eu estou ministrando estudo, às vezes não tem uma igreja por perto para se batizar, ou até tem igreja por perto, mas a doutrina que ela ensina não está de acordo com a doutrina bíblica que eu passei, então por isso ela não se batizou. Então, se ela vier a falecer antes de encontrar o lugar adequado para se batizar, então também essa pessoa não perderá a sua salvação. Então, quero ser bem enfático. Aquele que não se batizar por força maior, creu e deseja o batismo, mas não pôde se batizar, fique tranquilo que não perderá a salvação por conta disso. Agora, a última questão, que é a confissão pública. Vamos agora voltar um pouquinho, estamos no livro de Marcos, vamos voltar para o capítulo 8, vamos ler apenas o versículo 38. Marcos 8, 38. Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus anjos. Então, confessar a Jesus publicamente é imprescindível. Esse, na verdade, é o objetivo daquele que deseja ser salvo. Você deve procurar a sua própria salvação primeiro, e depois você compartilhar isso com outras pessoas.
Então, antes de finalizar o estudo, eu separei aqui uma confissão pública. Vou colocar aqui no compartilhamento de tela. Vou conferir aqui. Acho que já está aí para vocês o compartilhamento de tela, em que eu escrevi aqui uma confissão pública para que vocês façam aí essa confissão e façam em vídeo ou escrevam essa confissão. Então tá aqui você põe o seu nome e repete esses 3 parágrafos que eu coloquei, onde você confessa, crer e aceitar tudo que foi ensinado ao longo desses estudos e deseja passar pelo batismo. Então peço que vocês façam essa confissão pública e gravem nas suas redes sociais, compartilhem nos seus stories, aí, nos seus reels, onde quer que seja, para que você demonstre para o máximo de pessoas possíveis o seu novo estilo de vida, podemos dizer assim. Então, se você não tem a oportunidade imediata de passar pelo batismo, então confessando publicamente a Jesus como seu Salvador, confessando o seu desejo de se batizar, você, através desse gesto, se porventura você vier a falecer, ou porventura Jesus vier a voltar nesse interim, nesse meio tempo, você estará com a sua condição de salvo garantida. Você terá cumprido o seu objetivo de ter chegado ao céu. Então, eu convido vocês a ler junto essa confissão que eu escrevi. Depois, mais tarde, se você quiser fazer uma oração e fazer essa confissão diretamente para Deus, se você quiser acrescentar outras coisas que você aprendeu aqui durante esse estudo, para botar na sua confissão pública nas redes sociais, fiquem à vontade para fazê-los. Mas vamos fazer junto agora. Eu vou ler essa confissão aqui, colocando meu nome no espaço em branco. Você lê a sua, colocando o seu nome. E ao final dessa confissão, eu vou fazer uma oração por você e vou encerrar o estudo. Essa mesma confissão também eu vou botar lá na descrição do vídeo, junto com as perguntas em relação ao estudo que a gente fez hoje. E aí, se você não quiser gravar a sua confissão agora, acho que não é o momento, quiser fazer mais tarde, então fica conforme a sua vontade. Também não quero colocar medo em ninguém, não quero colocar nenhum tipo de pressão. A conversão ela é voluntária, ela tem que ser feita individualmente, no momento que a pessoa entender que está preparada. Não adianta você querer fazer uma confissão agora por força, por imposição, e mais tarde você entender que não é isso que você quer. Mas se você sente que é o momento de fazer isso, você sente que você deseja se converter, deseja seguir os caminhos do Senhor, então leia comigo agora. Vamos junto. Eu, Tiago, recebo Jesus como único e suficiente Salvador. Acredito que ele se deu em sacrifício pelos meus pecados e ressuscitou e subiu aos céus. Aceito ser templo do Espírito Santo e viver segundo a sua influência. Então vamos orar juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, não sei quantas pessoas estão agora assistindo esse vídeo ou terão acesso ao mesmo, desejarão o batismo e confessar a teu Filho Jesus como único suficiente Salvador. Mas aqueles que estão fazendo isso agora, que o Senhor os visite agora, perdoe seus pecados e derrame sobre eles o teu Santo Espírito. Que cada um deles sintam-se batizados nesse momento, e que sejam de fato batizados por ti quando vierem passar pelas águas. Você que agora fez a sua confissão e orou junto comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sintam-se batizados e recebam sobre vocês a virtude do Espírito Santo. Vocês estão perdoados pelos seus pecados em nome de Jesus. Nesse momento, não sei que parte do dia vocês estão assistindo esse vídeo, mas durmam em paz, durmam tranquilo, passem seu dia em paz a partir de hoje e para todo sempre. Seguindo os ensinamentos que foram passados, fazendo essa confissão, vocês estão salvos em nome de Jesus. Vocês agora estão caminhando a cada dia
um passo de cada vez rumo aos céus. Considere-se salvos, sejam bem-vindos à família de Deus, à família de Jesus.